Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro, da Agência Primaz de Comunicação. Esta é uma edição da Entrevista Primaz e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje recebendo Alexandre Amorim, colunista da Agência Primaz, bacharel em Biblioteconomia, servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Mariana e responsável pela Biblioteca Municipal Benjamin Lemos. Olá, Alexandre. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Agência Primaz. Olá, Luiz. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Bom, para que nossa audiência possa conhecer você, Alexandre, eu gostaria que você fizesse assim, um breve resumo, né, de sua trajetória pessoal e profissional até se tornar um servidor efetivo aqui da Prefeitura Municipal de Mariana. Certamente. Bem, meu nome é Alexandre Amorim, eu sou nascido em Belo Horizonte. Eu me graduei como bibliotecário na Universidade Federal de Santa Catarina e sou bibliotecário há 10 anos. Desses 10 anos, 5 destes anos são aqui como servidor de Mariana, onde sou coordenador da Biblioteca Pública Municipal Benjamin Lemos, colunista da Agência Primaz, além de escrever para outros meios de comunicação também. Muito bem. O assunto principal que vamos abordar hoje aqui é um conceito, ou melhor, um importante indicador de educação e, por que não dizer, cultural, né? Que inclusive nos foi trazido pelo próprio entrevistado, Alexandre, que é o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, o INAF, cujos resultados da pesquisa relativa a 2024, ou realizada em 2024, foram publicados há aproximadamente um mês, agora no início de maio. Alexandre, o que é e qual é a importância do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional em relação ao entendimento de algumas das habilidades da população brasileira? Bem, o INAF, ele mede se a população brasileira consegue usar a leitura, a escrita e a matemática de forma prática no dia a dia. Uma questão mesmo funcional, né? Questão de interpretar um aviso, saber fazer um cálculo simples. Mais do que saber ler e escrever, ele mede como a gente aplica essas habilidades na prática. Ele serve como um importante guia para fazer políticas públicas e desenvolver projetos para a educação. Muito bem. Eu fiz questão de mencionar isso logo no início, porque a gente está muito acostumado, Alexandre, com a palavra analfabetismo, né? Agora, falar em alfabetismo vai um pouco além, né? Ou seja, a gente estende, até onde eu entendo, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, ele estende um pouco mais esse conceito, né? Porque não é pura e simplesmente a pessoa é analfabeta ou um analfabeto ou uma pessoa alfabetizada. Existem gradações aí, inclusive ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai ter oportunidade de comentar sobre essas gradações e até mesmo sobre diferentes possibilidades de gradação desse alfabetismo, não é isso? Então, eu queria que, a partir da próxima tela que nós vamos mostrar aqui, com alguns gráficos e números e gráficos da evolução do alfabetismo no Brasil desde 2001, que é a época que a gente começou, né, esse cálculo. Eu pediria que colocasse, por favor, a página 10 do relatório. Eu gostaria que você comentasse cada uma dessas classificações adotadas, né, e fizesse considerações sobre os principais, digamos, achados ou resultados agora em 2024, nessa série que vem desde 2021. Exatamente. Vamos começar primeiro, então, pelos níveis, né, de gradação. Vamos começar pelo analfabeto, que é o incapaz de ler, escrever e interpretar sinais e matemática de forma mais elementar, né? Que é o nível mais... é o não nível, é uma pessoa que não foi inserida na questão da alfabetização. Logo após, você tem a alfabetização rudimentar, que infelizmente é uma grande parcela da população, não é a maior, mas é uma grande parcela da população,
que indica, como o nome propriamente está falando, níveis muito básicos de compreensão, de comunicação e de entendimento de cálculos matemáticos, habilidades e operações básicas, né? Logo após isso, nós temos o elementar, que trata-se da compreensão mais básica da questão do português e também das operações matemáticas, isso tudo na questão funcional. Não basta você saber identificar os sinais e a leitura. Você tem que efetivamente colocá-la em prática de uma forma que ela funcione em sociedade. Logo após, a gente tem os níveis que a gente considera serem os aptos, né? Que é a questão intermediária e a questão proficiente. O intermediário é o que se espera de um aluno que sai do ensino médio, que ele consiga elaborar certos conceitos mais elaborados, mais complexos, e o proficiente é o que domina o português. Obviamente, nós estamos falando de várias diferentes formas de jargão, por exemplo, advogados e juízes falam jargão apropriado, onde engenheiros falam outro, bibliotecários outros, e assim por diante. Nós estamos falando de proficiência no sentido de lidar com conceitos bastante complexos, alguns até em outras línguas, né? Porque para se traduzir termos técnicos internacionais, é preciso saber o seu equivalente em português. E esse conhecimento só vem a partir dessa compreensão do léxico brasileiro, que é o português. Bem, vamos agora falar a respeito desses dados, né? Eu fiz um apanhado de informações importantes a respeito desta página específica, tá? Vou pedir até licença para pegar essas informações aqui. Bem, o problema não é um problema, né? O diagnóstico que traz para a gente o INAF é que ele mostra que mais da metade dos brasileiros ainda estão no nível mais básico do alfabetismo funcional. E eu considero esses níveis como esses dois níveis, tá? Obviamente, a gente vai excluir a questão do analfabeto, por ser obviamente fora. Né? Então, a questão elementar e rudimentar, eles são 56,2% da população brasileira. Ou seja, tem dificuldade de interpretar texto simples, de lidar com operações elementares, de informações básicas do dia a dia. Né? Então, a gente vê ali que somente 10% estão no nível de proficiência, o que, se for considerar um gasto que nós temos na educação brasileira, que é quase 5% do PIB, ou 480 bilhões, se não me engano, é um número assustador, para não dizer terrível. Né? Qual é o problema? O problema é que a gente observou que do ano 2000 até o ano 2022, a gente triplicou o número de pessoas que ascenderam ao ensino superior. O problema é que a qualidade do aprendizado não acompanhou esse crescimento. Então, você observa que a maioria dos diplomados também não atinge o nível de proficiência. Ou seja, você tem pessoas que estão saindo das universidades, e eu incluo as universidades federais também nessa conversa, que saem com um diploma, mas não saem aptos, nem muito menos proficientes em português, para poder lidar com as operações que eles precisam fazer. E nós esperamos, como sociedade, o quê? Que pessoas graduadas lidem com os assuntos complexos com a firmeza e clareza que é necessário. Pelo menos dentro da área dele. Exato. Então, se você não tem a capacidade de entender o básico do português, onde fazer operações matemáticas simples, como é que você poderia, evidentemente, realizar seu processo de especialização de ensino superior? Né? A gente viu também, assim, apesar, eu até vou falar aqui para a nossa audiência, apesar, eu sou um crítico do governo, e não do seu espectro, tá? Nem de direita ou esquerda, eu sou um crítico do governo. Porque eu acredito que as ações que ele vem fazendo durante muito tempo, elas se tornam muito ineficazes. Você vê o montante de valor gasto e a ineficiência. Nós não estamos falando do INAF nem de hoje, não. Isso aqui mostra um aprofundamento dos problemas que já vem de muito tempo. Então, não se trata de um posicionamento político, se trata da ineficácia governamental. E nesse período, desde que começou-se a medir esse indicador, Alexandre, nós passamos aí por uma situação de uma pandemia da Covid-19, 2020, 2021, né, em que nós tivemos uma situação em que as escolas ficaram um bom período fechadas, o ensino passou a ser feito de forma remota, sem nenhuma preparação para isso. Novamente, né, você fez a ressalva aí de como crítico do governo, eu acho que também não tinha muito como fazer diferente, né? Mas, assim, como é que isso e de que forma o indicador reflete
os efeitos, né, perversos, digamos assim, da pandemia, porque já temos aí praticamente 4, 5 anos, né, 4 anos do término oficial da pandemia, embora a Covid não tenha acabado, a 19. Como é que você vê essa questão e de que forma isso vai afetar esse panorama nosso hoje? Sim. Bem, é importante dizer que a pandemia não é a criadora da baixa alfabetização no Brasil. Ela é um evento que ele aprofundou, ele aumentou o cisma do problema, né? Ele evidenciou mais ainda o problema. Por exemplo, se a gente for observar no ranking PISA de educação no Brasil, você tem um resultado dos piores durante muito tempo, né? Então, não é uma questão que a pandemia... Certamente, a ideia de tentar se promover uma educação remota no Brasil, ela tem vários problemas, tá? Não necessariamente só vem a partir daquele ímpeto, daquele receio, daquele medo causado pela Covid, e eu entendo, foi um medo que eu não seria um julgador negativo dele, tá? Apesar também, sou crítico de várias políticas públicas, novamente, eu sou um crítico do governo, então, por favor, me perdoe se eu insistir bastante nesse assunto. Tá? Mas a questão é que, como eu escrevi em uma das minhas colunas falando a respeito dos erros que eu considero que aconteceu na luta antimanicomial, um dos problemas crônicos que a política brasileira ela é reticente, ela é reincidente em fazer isso, é o quê? Ela tenta buscar sempre no exterior as soluções para os seus problemas internos. E no Covid-19 também não foi diferente. Ok, a gente tinha bastante problemas para poder lidar com a questão educacional local. E a tentativa de fazer isso de forma remota foi uma das únicas, talvez a única, que foi observada como viável. E qual é o problema? Bem, são vários, mas o principal é que uma educação remota ela precisa que o aluno ele seja comprometido com o ensino. Quando a gente fala da questão da escolaridade brasileira, que vem há anos se arrastando, né, claudicante nos últimos lugares, a última coisa que você poderia esperar de alunos do primário, educação básica e educação média, seria que eles tivessem comprometimento com o ensino. Então, além de ter toda aquela dificuldade tecnológica, de ter acesso à internet, acesso à tecnologia da informação, você ainda tem alunos que são desmotivados e não são encorajados, né, porque existe diferença entre desmotivação e desencorajamento, em fazer o estudo de forma que lhes prometa uma ascensão social ou econômica mínima. Né? Então, poxa, se a gente observa, a gente está com mais da metade da população em níveis de alfabetismo péssimo. O fato de você colocar um computador na frente de uma pessoa que tem problemas com a alfabetização não vai melhorar essa capacidade dele. Você vai só, talvez, evidenciá-la de uma forma mais silenciosa, porque ele vai estar na frente do computador ou na frente do celular, não sabendo compreender os conceitos mais complexos de eventuais ensinos que eles precisam passar. Ele vai responder de alguma forma ali, quem já fez uma prova online sabe. Né? Hoje, com o chat GPT, fica ainda mais fácil, que é Ctrl-C, Ctrl-V e vem a respostinha ali. E assim, não engana ninguém. Tá? Não engana ninguém. Nenhuma conversa, por exemplo, como a que nós estamos tendo aqui, uma pessoa que utiliza dessas fontes de informação, principalmente na frente do bibliotecário, eu entendo, compreendo isso aqui em 2 segundos. Né? A questão de índices, e novamente, é uma questão de observação do que o governo entende como sucesso. Se o governo entender como sucesso o número de pessoas que passam pelo ensino médio, eu lamento informar, mas as crianças hoje são proibidas de serem aprovadas. Né? Então, você não tem nem consequência para o mau aluno. Então, sem consequência para o mau aluno, qual que é o louro para o bom aluno? Né? Então, e aí nós vamos sempre, né, uma bola de neve rumo ao fundo do poço, que eu acredito que está chegando muito perto disso. Nós temos aqui no quadro, na TV, na tela, alguns gráficos, né, que evidenciam e que mostram o avanço, né, o progresso no sentido cronológico, né, dessas fases. Aí e eu queria que você também comentasse sobre isso, já buscando uma classificação em apenas 3 níveis, mas fazendo uma correlação entre o alfabetismo e a escolaridade. Né? Então, nós temos ali no anos iniciais do ensino fundamental, finais do ensino
fundamental, depois médio e superior, e onde a gente, trabalhando principalmente com o médio e o superior, a gente reforça aquilo que você já mencionou, né, que é a dificuldade ou um resultado não satisfatório em termos de proficiência ou não plenamente satisfatório em termos de atingir a proficiência, mesmo tendo passado pelo ensino médio e o superior, né? Então, isso chama a atenção, você já havia mencionado isso, e o que eu gostaria de saber era quais seriam, você aprofundasse um pouquinho essa análise que você fez, quais seriam as razões disso, na sua opinião, o que se pode fazer para reverter esse quadro, sei lá, talvez através de iniciativas ainda no ensino fundamental, o que poderia contribuir para que esse quadro, dentro de um prazo razoável, indique uma mudança de tendência e uma consolidação da nossa população, ou de grande parte da nossa população, num nível mais alto de alfabetismo? Bem, ok. Vamos começar pela análise mesmo dos gráficos, né? Como a gente pode perceber aqui, o que seria o ideal, parece que esses gráficos estão a um degrau abaixo. Os anos finais de ensino fundamental, os índices que a gente deveria estar observando seriam do ensino médio. Tá? Então, você já observa que existe uma discrepância imensa na qualidade das informações que estão sendo passadas. E aí vem uma crítica que é muito pertinente, tá? É que quando a escola ela falha com cerca de 47%, 43% das suas crianças... Isso nos em 2004 que eu estou falando, né? 47% das suas crianças, você não pode chegar e falar que está tudo bem. É praticamente a metade. Você não pode chegar e falar assim, não, você tem que valorizar o professor. Não, eu entendo. E, sinceramente, eu acho que uma das mais nobres profissões, ela precisa ser valorizada sim. Mas não sem nenhum tipo de avaliação. Este dado aqui de avaliação dos professores dos anos finais do ensino fundamental está dizendo o quê? Que metade dos professores estão falhando terrivelmente com os alunos. E isso é um dado impossível de ser contestado. Porque nós estamos falando do quê? E eu nem cheguei no ensino médio, que ainda é pior. Nós estamos falando do quê? Você está tirando crianças que vão começar, algumas, grande parte do Brasil, né? Pessoas que têm ensino fundamental. Não são todas que terminam o ensino médio, muito pelo contrário, grande parte termina ali no ensino fundamental e pelas obrigações que são necessárias num país como o nosso, que é assolado por tantas chagas sociais, elas são obrigadas a ir para o mercado de trabalho. Como é que você manda no mercado de trabalho metade da população que é analfabeta? Né? Não sai ali do elementar. Né? Não sai. Assim, isso aqui deveria ser o oposto. Aqui até mesmo a gente poderia considerar como é um erro passivo você ter 20% de alunos ali que eles têm dificuldade da forma de letramento, eles têm alguma dificuldade na questão social que impacta no ensino mesmo, de lidar com professores, com autoridade e tudo mais. Bem, nós estamos falando do Brasil, um país cheio de problemas sociais nesse sentido, onde questões de culpabilidade, de responsabilidade pelos erros, elas, né, poxa, eu não tenho que falar do que acontece no Brasil, gente, basta você abrir um jornal. Né? Então, veja bem, essa é a primeira análise que a gente precisa fazer. Né? A segunda é que o aluno chega para o ensino médio carregando esse tipo de lacuna aqui, para ser resolvido no ensino médio. Então, mesmo se o ensino médio tiver toda uma estruturação, e é por isso que já não adianta também, a gente já está dando aquele sinalzinho do porquê que as cotas, principalmente na questão racial, elas têm algum problema sério. Porque isso aqui, gente, nós estamos falando de alunos que estão inseridos no ensino fundamental, no ensino médio, muito provavelmente na escola pública. A única característica de pessoas que estão na escola pública é a sensibilidade econômica. Pessoas pobres. A escola pública que está aqui sendo representada é a única forma que elas têm de ascensão social. De sair de um futuro provavelmente péssimo, sem o letramento, longe dos livros, longe da escolaridade, para tentar fazer algo de melhor para a sua vida, reduzir a dor e o sofrimento de si e de suas famílias, é a partir do estudo. Claro, você tem as exceções, muito provavelmente algum desses aqui, 47%,
possam virar jogador de futebol, possam ser um astro em outras artes, mas, poxa, nós estamos falando da maioria da população que não tem essas habilidades, né? Bem, e qual é a questão? Mas a principal questão, a gente precisa ser franco na questão de que não é com ideologia que a gente resolve o problema de letramento, cara. Para questões de escolaridade, e eu sei que muitas pessoas vão estar, poxa, absurdo que você está falando, mas tem que ser honesto. Nós temos aí, se você abrir hoje um repositório de qualquer das universidades federais e ir lá observar lá na pedagogia, você vai ver que 80% daqueles trabalhos acadêmicos ali estão lá citando o senhor Paulo Freire. Não tem problema nenhum com o Paulo Freire, ele tem as suas virtudes aonde ele aborda, das questões sociais do Brasil, que até hoje continuam perdurando. Entretanto, não é somente a partir desta visão que se observa uma melhoria na questão de escolaridade. Ela é pontual, ela tem que ser verificada, ela tem que ser questionada, avaliada, tanto quem ensina quanto para quem está aprendendo. Então, se a gente coloca na subjetividade de que o aluno só passar, ir para a escola e sair da escola e estar alfabetizado, a gente está errando terrivelmente com gerações de brasileiros. E a gente já está colhendo o resultado, ele já está aqui. Ó. Então, assim, claro, isso é a minha opinião, o meu pensamento. Obviamente, estou aberto a escutar todos os outros tipos de pensamento. Mas eu acredito que este parte daí, né, uma das questões mais ululantes. A grande questão, a gente pode ver no gráfico. O segredo está aqui, ó, ensino fundamental. E o ensino fundamental está sob a responsabilidade do município, não está sob a responsabilidade do governo. Né? Então, a gente precisa tentar observar alguma coisa no município. É claro, se nós estamos colocando aqui os dados do Brasil. Se a gente for observar a questão de Mariana, eu não acho que vai ser muito diferente disso, tá? A gente também tem a questão que precisa ser levada em consideração, que é da população variável aqui de Mariana, que dificulta imensamente a questão do ensino também, porque a pessoa não vem sozinha na maioria das vezes, ela traz a família, vem com os filhos, às vezes sobrecarrega também a estrutura de educação do local, mas a chave está aqui, né? E outro detalhe importante, que é algo que acontece no Brasil de forma corriqueira. Pessoal, não adianta aumentar o número de recursos que está sendo colocado na educação. Não. Se você tem um sistema, vou fazer analogia aqui. Na época da Revolução Industrial, é algo similar que está acontecendo agora. Nós temos a era da informação, como se fosse uma outra Revolução Industrial, tá? Chame de Revolução Industrial 2.0. Se na época da Revolução Industrial você colocasse o seu recurso para ensinar as guildas de artesão a ensinar trabalhadores, você ia falir. E por que isso? Porque era a época da indústria. Todo o nosso sistema de ensino hoje, ele foi concebido e foi feito para atender à Revolução Industrial. Por exemplo, os alunos eles entram em lotes, pra você ter ideia. Lote 2020, 2021, 2023, 2024, sai aqui. 2028, sai aqui. 2032 vai sair aqui. 2040 sai do ensino superior. Para atender as demandas. Só que a gente mudou essa revolução, ela mudou. Hoje é a era da informação. Talvez, pessoal, ao invés de a gente observar problemas com os alunos, a gente deva observar os problemas com o tipo de ensino que a gente está ofertando. Talvez é a formulação do ensino que precisa ser observado. Você mencionou aí essa questão, né, municipal, e eu já vou dar um salto aqui na ideia que eu tinha aqui de conduzir, porque para não perder o gancho, né? Depois eu volto, eu queria também tratar sobre a questão de grupos étnico-raciais e também de faixa etária. Sim. Mas já passando aí para essa questão do municipalismo, né? Ou seja, a responsabilidade, né? do município, e dentro desse âmbito, né? Me parece que haja, em princípio, haveria digamos assim, uma menor probabilidade de ser afetado por questões ideológicas no município. Só que nós temos visto, nos últimos anos, um movimento contrário de ideologia de direita
onde existe uma pressão ainda incipiente, ou com resultados incipientes, mas já, pelo menos a meu juízo, preocupantes, de uma guinada muito forte para o outro lado, com, por exemplo, a insistência em criação e ampliação do ensino, mesmo dentro dos municípios, com características e espelho de cívico-militar. Sim. Como é que você vê isso, a gente sair de uma ponta para outra, e quais são os riscos de uma coisa e outra? Entendi. Bem, pois essa é uma questão que ela parte da avaliação de como a política e parece que esse cisma, né, muito grande entre os extremos políticos, ele funciona. Como você tem? Porque, gente, é o que eu falo, a gente precisa observar esses dados como uma avaliação persistente de governos que vem de bastante tempo, não apenas agora, né? O que acontece? Quando você tem os resultados aparecendo de uma falha, porque isso aqui não reflete um sucesso, tá, pessoal? E não vem refletindo um sucesso durante muito tempo. A sociedade, ela tende a agir de forma muito brusca. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais sábio, a idade vai passando, a gente começa a agir com mais temperança. Esse tipo de temperança não pode ser observado na população em geral, exatamente pela sua inabilidade de ter acesso, por exemplo, a bons livros, a autores assim, espetaculares que não foram traduzidos no português, por exemplo. Então você observa que essa ação de temperança, ela tenta buscar duas forças muito fortes que estão indo para lados opostos. Ela fica no meio tentando segurar os dois. Pessoal, vamos dialogar aqui, uma ideia melhor. Então, eu entendo que quando você está de frente a uma falha muito grande de um espectro político, o outro lado grita muito mais alto. Viu? Eu estava certo o tempo todo. O que acaba diminuindo essa conversa aqui, ó, que acontece no centro, que é o de vamos conversar e tentar buscar juntos algo melhor para todo mundo. Então, toda vez que a gente coloca questões do cívico-militar, que vai fazer, obviamente, a alusão ao tempo da ditadura já passada, que vai trazer também certos problemas. Poxa, será que novamente nós vamos confiar ao poder, né, de poder policial, poder militar, que ensine nossas crianças? Pode ser tão danoso quanto, como aconteceu pelo outro lado também. Falou, não, vamos criar de uma forma totalmente solta, totalmente, não, vamos ter, porque você está vendo, poxa, já teve casos aí de alunos que gravaram professores dançando funk em sala de aula, promovendo coisas assim que não são apropriadas para uma sala de aula. São apropriadas para vários outros locais, né? Quem sou eu para dizer o que um aluno ou uma família deve ou não fazer? Mas ensino precisa ser tratado de forma séria. Tudo bem, eu entendo que talvez não, nós estamos fazendo aqui um social, nós estamos aproximando o aluno, é tudo muito bonito. Mas no final das contas, o que importa, gente, é isso aqui, né? Principalmente para as crianças. E nós estamos soltando aqui alunos do ensino médio para o mercado de trabalho, está aqui, ó, 45% está no nível alimentar, 17% analfabeto. E aí? Quando o pessoal chega e vai lá, apareceu, nem lembro o nome da moça lá, do Tigrinho. A moça do Tigrinho vai lá no congresso fazer, não sei o quê, e o pessoal fica preocupado que a moça terminou com o namorado dela. Amigo, tá aqui o resultado. Por que isso acontece? Então, por que tanta gente perde dinheiro no Tigrinho? Por que tanta gente cai no ponto de vamos ficar rico rápido? Não existe. Isso aí é um percentual extremamente ínfimo que fica. A casa nunca joga para perder. Mas quando a casa joga para ganhar, nesses números aqui, ela com certeza vai ganhar. A chance dela é absurda. Ela vai ganhar mais ainda. A chance dela de dar errado é 10%. Olha lá. Proficiente é 10%. Proficiente é a pessoa que olha e fala, não, isso aqui, a chance de eu perder é muito alta, eu não vou entrar. Não vou entrar. Todo o resto, meu amigo. Tá lá dentro. Continuando dentro aí dessa questão mais local e mais, né, do município, na nossa conversa aqui prévia à gravação dessa entrevista, você até demonstrou uma certa preocupação em até que ponto poderia se expressar, considerando sua formação, que não é de pedagogia, mas é bibliotecário, mas como uma pessoa que observa isso, que está ali coordenando uma biblioteca, etc. e tal, quais as sugestões que, deixando claro todas essas
essas questões, né, seriam... você poderia levantar, não para pura e simplesmente aplicar, mas para serem discutidas, né, que estariam ao alcance dos responsáveis pelo ensino fundamental, ou seja, pelo município. O que você acha que valeria a pena discutir para encaminhar e, dentro de alguns anos, mudar esse quadro? Bem, essa é uma pergunta bastante interessante que me levou a pensar, enquanto você estava falando, de um dos grandes pensadores ao qual eu tive acesso exatamente na minha graduação, lá em Santa Catarina, infelizmente falecido, chamado Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, ele recebeu uma medalha da Royal Society of Arts, lá na Inglaterra, tá? E ele falava sobre a mudança dos paradigmas da educação. E eu tive acesso a essa apresentação, tá, em 2010, se não me engano. Então veja a discrepância. Em 2010, a Inglaterra e os Estados Unidos, porque a Royal Society of Arts, ele trata somente desses dois países, tá? Eles já estavam preocupados na mudança paradigmal do ensino. E assim como o Sir Ken Robinson ele explicou, não se trata de uma coisa fácil, não. Por isso, se eu observar o sistema, o modelo de ensino, o modelo educacional, e tentar chegar com uma proposta de fazer alteração nele inteiro, não é uma coisa que você tira, você chuta um arbusto e cai 10 especialistas. Não, isso é difícil. Até porque nós estamos inseridos dentro desse contexto. Para a gente poder mudar, a gente tem que, de alguma forma, escapar da conceituação de como a educação é construída, desses blocos que vão construir a educação, e tentar ajustá-la para um modelo que está mais conectado com a realidade. Bem, algumas das possibilidades que eu enxergo que sejam possíveis de serem feitas em Mariana, a primeira delas é entender que isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro. E muito provavelmente é um erro que acontece aqui com a gente também. Tá? Então, das primeiras formas de começar a mitigar o erro, isso sem considerar essa variação de mudança no modelo de ensino, é tentar diminuir a incidência desses quadros aqui. Ou seja, aumentar a questão da avaliação dos professores é um lado, aumentar a questão da avaliação dos alunos também é outro lado, começar a botar o foco, novamente, não em questões ideológicas, começar a colocar o foco em resultados. A gente tem em outras cidades do Brasil, e eu lamento muito porque eu não vou saber dizer quais são, mas muito provavelmente são cidades que têm um desempenho assim, muito acima da curva, que têm os seus modelos de ensino que já foram provados em outros anos, e talvez eu esteja falando de Sobral, no Ceará. Veja bem, Sobral, no Ceará. Tá, um dos lugares que tem, o Nordeste é um local que tem os piores desempenhos na questão de literacia, né? De habilidade de ser alfabetizado. Então, a gente pode tentar observar como é feito, como é o modelo aplicado lá no Ceará. Eventualmente Sobral, eu posso estar enganado. Ou outras cidades do Brasil, não necessariamente Norte, Sul, Nordeste, Norte. A gente pode observar quais são as ações que deram certo no lugar do Brasil. E por que eu vou ser enfático na questão brasileira? Novamente, o Brasil ele tem uma certa mania, quando eu digo Brasil, são os governantes, de tentarem buscar no exterior, principalmente na Europa, soluções para o Brasil. Pessoal, eu lamento dizer, são 70 anos tentando isso, e são 70 anos que, né, se eu tivesse 70 anos, estaria aqui repetindo isso aqui. Não se adapta soluções regionais para locais distintos. A esse respeito, eu hoje tomei conhecimento Sim. de uma matéria de um jornal aqui da região, lá de Conselheiro Lafayette, Sim. que divulgou os resultados do Índice FIRJAN, que é da Federação lá do Rio de Janeiro, né? De desenvolvimento regional, já vem de longa data fazendo desenvolvimento municipal, melhor dizendo. A pesquisa é de 2023, mas foi divulgada só agora, né? E o que foi abordado nessa reportagem do Correio de Minas é exatamente a questão educacional. E aí coloca uma série de cidades aqui próximas aqui em Mariana, né? E no estado, o melhor índice FIRJAN de desenvolvimento municipal relativo à educação é de São Brás do Suaçuí, com 0,8 em uma escala de 0 a 1, Sim. né?
Nós temos Ouro Branco e Itabirito em segundo e terceiro lugar, Congonhas em quarto, Ouro Preto em sexto, e Mariana está ali, Congonhas em sexto, 7, 8, Ouro Preto em sexto, né? 7, 8, 9, 10, 11, 11º. 11º. Que, se considerarmos que são 870 e tantos municípios, não deixa de ser, né, uma posição razoável, mas já pensando em 0,66 contra 0,8 de São Brás do Suaçuí, é uma distância bastante considerável, né? 75, em torno de 75% do índice de São Brás, né? Mas, assim, voltando agora, né, eu queria que você comentasse, pegando ainda esse gancho, né? Assim, no seu setor, né, a Biblioteca Municipal, que vem fazendo um trabalho importante de divulgação, de incentivo à leitura, com eventos, inclusive, eventos anuais bastante significativos. E também, o que poderia, né, onde isso poderia ser inserido? E eu gostaria que você fizesse alguma menção dentro do seu pensamento, de uma questão que vem sendo, digamos assim, muito enfatizada há algum tempo, pelo menos há quase uma década, mas com resultados muito díspares e uma oscilação muito forte, que é a questão do ensino em tempo integral no município, né? A gente já teve picos e continua tendo picos entra um prefeito em que dá muita ênfase para aquilo, tem dinheiro, não tem, vai, isso aqui. Mas, assim, será que o ensino integral ou as atividades do contraturno, né, elas poderiam ser mais enfaticamente voltadas para a obtenção de resultados que mudassem essa realidade, ao invés de abrir tanto o leque quanto, me parece, posição pessoal, vem acontecendo? Bem, vamos começar pelo menos falando da questão da biblioteca. Bem, a biblioteca ela tem um foco em dar suporte, porque é preciso explicar para o ouvinte, nosso telespectador, e vou até te ajudar, muito obrigado pela sua audiência, né? Que é o seguinte, pessoal, a biblioteca, a primeira função da biblioteca é cuidar do arcabouço cultural da cidade, literário cultural da cidade, ou seja, os nossos livros raros, as nossas publicações locais, os livros que dizem sobre os nossos fazeres, o nosso patrimônio imaterial, né? Esse é o primeiro ponto focal da biblioteca. O segundo é servir de base para a Secretaria de Educação e todas as ações voltadas à educação, que inclusive lidam com a questão do alfabetismo e escolaridade, como suporte, né? E nesse caso, se você me permite, Luiz, eu vou fazer até um agradecimento aqui à nossa vice-prefeita, que era vereadora na gestão passada, que dedicou parte das suas verbas impositivas para a biblioteca, que vai permitir que a gente finalmente faça a automação da mesma e saímos lá de 1985 agora, estamos entrando agora na era da informação com conteúdo automatizado, que vai ser assim, extremamente importante para a biblioteca. Então, muito obrigado à doutora Sônia, né, a senhora Sônia Aze, pelo seu auxílio. Né, voltando à nossa conversa, o que acontece? A biblioteca, ela trabalha, na extinta Fundação Renova, a gente recebeu R$280 mil, se não me engano, de recursos dedicados a fazer uma renovação na biblioteca. Para quem conhece a biblioteca, ela fica na Rua Barão de Camargos ali, e por enquanto é o prédio mais caidinho ali da rua, mas calma que vai vir novidade por aí. O que acontece? A biblioteca, o local principal que a biblioteca quis destinar esses recursos foi para a seção infantil. Tanto na questão de aquisição de acervo, na mudança do imobiliário e de dispor de um local que seja simpático às crianças e a sua forma de manifestação que é deveras barulhenta, o oposto que a biblioteca prega. Então, assim, na seção infantil, a biblioteca é extremamente mais, não, fique à vontade, brinque, participe, leia livro. A gente ainda não tem aqueles livros de pano para bebês, assim, a questão da higienização é um problema lá, né? A biblioteca precisa, infelizmente, de mais funcionários,
precisa de funcionários dedicados à limpeza, a gente faz o melhor que a gente pode, né? Mas essa é uma questão que ia impactar bastante. Ter livro para recém-nascido, o negócio de higiene tem que ser assim, né? Perfeita. Perfeita. Né? Então, enquanto a gente não puder garantir isso, esses livros ainda vão ficar. Mas fica para o futuro, bem espero. Então, a gente tem esse investimento ali que aumentou bastante. Quem teve a oportunidade, como vocês tiveram aqui na Primaz, de ver o diagnóstico da biblioteca, do ano de 2023 para 2024, a gente quase dobrou o número de visitações da biblioteca. A gente quase dobrou o número de pessoas que se inscreveram na biblioteca. Né? Então, assim, as ações realmente estão dando resultado. E veja só que coisa engraçada. Por causa que as nossas ações aumentam bastante no público, inclusive, uma das pessoas, eu acredito que tenha sido uma das pessoas que estava na biblioteca, ligou para o Corpo de Bombeiros e falou assim, vocês têm que arrumar aqui que está faltando extintor de incêndio. Coisa que nós estamos resolvendo, tá, pessoal? Não se preocupa também, não. Bem, a outra pergunta, Luiz, se você puder me... Era sobre a questão do tempo integral. Né? Sim, sobre o tempo a integral. utilização do tempo integral para preencher algumas lacunas ou para mudar essa realidade. Sim. Assim como eu acredito que a gente colocar mais recurso no modelo que eu penso, não refletir mais o zeitgeist, né, que é o espírito do tempo que nós estamos vivendo aqui, eu acredito que você aumentar o aluno na exposição de um ensino que está evidentemente dando muito errado, não vai resolver o problema. Tá? Ele pode ser algo assim que, politicamente falando, traga alguns ganhos para quem faz. Mas eu não posso pensar de que, sem uma mudança da forma como é gerida a questão educacional, sem começar a gastar melhor esse recurso, com foco no impacto. Porque, assim, sim, se você aumentar a exposição do aluno ao ambiente escolar, mas esse ambiente escolar ele se torna efetivo, aí sim você vai ter uma eficiência. Porque se for ineficaz, você vai estar lutando. Por exemplo, tem a questão que eu falei do Sir Ken Robinson. Ele fala que na era da informação, a era que nós estamos agora, é desleal você querer imaginar que um professor armado com seu conhecimento, um giz de cera e um quadro negro consiga disputar contra uma televisão, um celular ou um tablet. Pessoal, eu sinto muito, não vai conseguir. Principalmente se você pegar hoje a geração mais nova. Cara, tem criança que não faz um ano e já chega no dedinho na televisão aqui, ó, e quer passar o canal. Então, isso a gente tem que entender que faz parte da cultura nova, que está chegando, a nova geração. O celular, a gente já usa ele para trabalhar, Luiz. Você até sonha, às vezes, você está com o celular na mão. De tanto que você tem que depender de estar conectado o tempo todo das informações. E é uma ferramenta muito útil. Eu vou lembrar aqui agora de algo que foi feito, acho que foi em São Paulo, se não me engano, tá, pessoal? Talvez eu esteja equivocado, se vocês puderem olhar aí, uma notícia que saiu há pouco tempo, que é o seguinte: foi proibida a utilização do celular dentro da escola. E isso aumentou a utilização da biblioteca. Pô, todo mundo batendo palma. Eu já questionei o motivo. Porque a biblioteca por si só já deveria ser apelo suficiente. O celular ele é uma outra plataforma, pessoal. É assim, tão importante quanto ser ágil em consumir informação rápido, é tão valioso você ser capaz de pegar um livro de 200, 300, 400 páginas e ter uma leitura compenetrada no resultado. É a única forma de você se tornar um especialista, meu amigo. É você ter uma tutoria especializada em livros de qualidade. Você não vai sair da escola no ensino superior, e aqui, vamos até falar do ensino superior que eu deixei por último aqui. Você não vai sair do ensino superior com esses dados aqui, não, ó, e arrumar um emprego. Isso aqui é para especialista. Você vai contratar um engenheiro que é analfabeto funcional, Luiz? Um arquiteto que é analfabeto funcional? Um advogado que não sabe escrever uma petição? Gente, isso aqui nós estamos falando, talvez, até de pessoas que lidem com saúde pública, pô. Porque a gente não consegue fazer essa ramificação aqui. Mas veja o risco, né? É mais global, né? É mais global, mas veja os riscos. Por exemplo, imagina um bibliotecário, ainda bem que não é o caso aqui de Mariana, tá? Que seja analfabeto funcional. Que tipo de soluções ele poderia oferecer para uma sociedade que, obviamente, está precisando de boas soluções, ou pelo menos boas ideias, ou, no minimamente, bons questionamentos, né? Ou seja, a questão que você me fez sobre o período integral, eu acredito que é válido, desde que ele acompanhe mudanças na forma que são geridos os recursos e da forma como é feita a avaliação destes processos de alfabetização. Eles precisam ser mais rigorosos. Os professores precisam trabalhar com rigor nessa questão, deixando outros aspectos que eu julgo, tá, pessoal? Eles estão tomando bastante tempo ao invés de se focarem... Porque isso aqui é o elementar, gente. Isso aqui é o básico do básico. Se você não sair com o básico do básico, do ensino fundamental, fundamentos. Se você não conseguir escrever e ler,
interpretar avisos, nem placa de trânsito, talvez. E não conseguir fazer operação matemática básica, você tem que voltar para o começo. Porque o fundamento está errado. Como é que você conserta o fundamento no ensino médio? Você não vai conseguir. Como construir uma casa a partir do telhado. Exatamente. Como trocar o pneu de um carro em movimento. Então, nós estamos falando disso aí. Bom, ainda, né, dentro dessa... É interessante, né, Alexandre, que a gente planeja, a gente cria um roteiro, mas, de repente, o roteiro fica ali como uma lembrança e pontos a abordar, e não necessariamente, principalmente na ordem, né? Então, por isso eu queria, inclusive, né, pedir ajuda ali ao pessoal da produção, porque eu queria agora pegar essa parte que você mencionou bastante, a questão do celular, que é a questão digital, né? Eu queria que, inicialmente, o Xará ali na produção, o Luiz Pereira, me mostrasse, colocasse aqui para a gente a página 21 do relatório do INAF, né? Porque a gente está na terceira década do século XXI, né? E essa questão, né, vem se tornando muito importante ou fundamental, né? E nessa nova versão aí de 2024, né, o INAF pegou também o conceito, né, que ela vinha lá com letramento, a parte de números e tal, e agora também a questão digital, né? E aqui gostaria de chamar a atenção aqui, né, que não é, o relatório coloca que não é possível mais mensurar o nível de alfabetismo nos anos 2020 sem levar em conta as tarefas realizadas no ambiente digital, que fazer uso da leitura e da escrita nas práticas sociais significa hoje também saber fazer uso dos recursos do mundo digital para realizar diversas tarefas e se comunicar, né? A gente vê aí recentemente mesmo essa questão aí do INSS, né? Os Correios se colocando à disposição da população, e nós vamos falar principalmente essa questão de idade também aí dentro, porque todo o sistema de buscar o direito de não ser lesado, né, baseado em plataformas digitais e muita gente sendo lesado, inclusive por não saber usar, né? Então, esses números foram indicados aí na página 26, Luiz, por favor. Tem os números, né? Em que há uma questão que eu gostaria que você comentasse. Sim. Se esses números, né, do alfabetismo funcional relativo à inclusão digital, se eles já poderiam ser comemorados, né, principalmente em termos dos níveis superiores, e se você acha que até por esse avanço, né, ao longo do tempo, nós vamos ter o quê? As pessoas mais novas migrando para faixas etárias maiores, né? É a lei da vida, né? Será que, de certa forma, só isso seria o suficiente para colocar esses números ainda melhores, que já são razoavelmente bons, pelo menos eu interpreto assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bem, o cenário ele é positivo, tá? Nesse sentido, ele é positivo sim, ele é um motivo para comemorar também, mas ele precisa ter cautela. Porque acabei de dizer para a gente sobre a questão da proibição dos celulares e a utilização da biblioteca. O fato da proficiência em utilização de tecnologias de informação, né, o celular, o tablet, o computador, eles estão indicando que é tão importante quanto você saber ler ou você saber utilizar o celular. Então, você tem ferramentas importantíssimas, como todas que são disponibilizadas pelo gov.br. E aqui eu tenho que fazer, né, uma salva de palmas, que é raro, tá, pessoal? Eu fazer uma salva de palmas para ações governamentais. Mas essas sim, elas conseguem colocar as pessoas em contato com tecnologias que são muito importantes, como, por exemplo, a assinatura digital. Mas quantas vezes eu já usei a assinatura digital em trânsito para resolver problemas que realmente precisavam do meu visto ali, e é impossível que se andasse, né, principalmente questões burocráticas aqui no município. E o que acontece? Por que é tão importante quanto? Porque, pessoal, quando a gente observa essa questão aqui, dos analfabetos, tá? Principalmente, só 95 conseguem realizar um número bastante limitado de tarefas em relação ao que foi proposto, você está falando o quê?
que esse tipo de analfabetismo aqui, ele é mais insidioso, ele é mais silencioso, porque ele ocorre entre você e a tela do seu celular. Não tem ninguém te avaliando ali. Não tem nenhum tutor te ensinando como fazer. Poxa, eu tenho meus pais ainda, graças a Deus, meus pais ainda são vivos. Toda vez que eu vou para Belo Horizonte, a minha mãe senta: meu filho, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei fazer isso aqui. E eu sou capacitado, sou extremamente proficiente com tecnologia de informação. Então eu auxilio ela a fazer coisas simples. E eu lembrei de outra coisa, um cientista chamado Mark Prensky. Ele escreveu, acredito que em 2001, 98, algo assim, perto da questão da concepção, porque a internet é muito antiga, né, mas da popularização da internet, a colocação da internet à disposição do público, 95, 96. E o Mark Prensky falava sobre os imigrantes digitais e os nativos digitais. Os nativos digitais são todos aqueles que nasceram depois da inserção das tecnologias de computação. Nós não somos nativos, nós somos imigrantes digitais. Nós nascemos na época do papel e caneta e quadro negro. Ali a abstração tinha que acontecer toda aqui na nossa cabeça, questões criativas, questão de imaginar a trigonometria, forma das coisas, calcular questões físicas e tudo mais. Os nativos digitais, que estão sendo representados aqui, este número de analfabetos aqui é extremamente preocupante. Claro que todo o resto aqui é muito positivo. Ele tem que ser comemorado, pessoal, que nem eu falei. Mas tem que ter cautela, para a gente não cair naquela coisa assim, não, os analfabetos digitais é uma parcela muito pequena da população. Não tem nem como se medir, porque ele não vai nem reclamar. E, na verdade, ele não está nem usando. Para você, vai ser só uma parcela da população que não usa. E vai chegar a esse ponto que eu citei aqui do INSS, que quando precisar vai ter que ter um tutor, uma entidade, um organismo, uma repartição pública que vá ali resolver aquele problema específico daquela questão. Exatamente. Que é o roubo, o assalto que os aposentados tiveram recentemente, né? A gente teve, inclusive, um tempo atrás, acho que foi durante o final da pandemia, tinha alguns créditos que poderiam ser recebidos do governo central, do Banco Central. Sim. Se não me engano, você tinha que digitar o seu CPF, algumas informações para você ver o saldo. Se você tinha recebido ou não, porque eles não que seriam sequestrados é a palavra errada. Eles seriam reabsorvidos pelo Tesouro. Acredito que é algo assim, tá? Quantas e quantas pessoas mais velhas vieram procurar? Porque, né, como eu falei, eu sou bastante consciente nas questões de tecnologia de informação. Alexandre, você pode olhar se eu tenho dinheirinho lá para receber? Eu falei assim, olha que coisa complicada que é. Porque essas são informações confidenciais. É sigiloso. Né? E eu agradeço a sua confiança, mas você tem que entender que não é para todo mundo. Você pode pedir isso não, porque... Exatamente. O risco é absurdamente alto. É absurdo. Então, assim, como você falou, Luiz, a ideia de que isso aqui, eventualmente, eu acredito que certamente, né, irá ter que causar uma movimentação, seja por ONG, seja pelas comunidades, né, até pelas bibliotecas comunitárias, ou até mesmo pela biblioteca pública, de fazer algum tipo de trabalho de proficiência com pelo menos por gov.br, sabe? Poxa, vamos ensinar o pessoal efetivamente a utilizar? Vamos, porque a gente precisa também fazer um letramento digital dessa população. E isso não pode passar despercebido também pelo poder público, tá? Novamente, eu não acredito que a solução passe por aumentar ainda mais os impostos que são cobrados e muito menos jogar mais dinheiro em projetos ou planos que estão fadados ao fracasso, como eu falei. Quando você está na época de uma época de revolução nos meios de produção de riqueza, como a gente quer agora, você apostar no método antigo vai só fazer você perder dinheiro. Você tem que entender como esse mercado funciona e adaptar a questão toda do ensino para que atenda essa demanda, que é a demanda que os jovens hoje querem. Se fizer uma pesquisa com os jovens aí, você vai ver assustadoramente que grande parte dele quer ser youtuber. Pô, eu odiaria ser youtuber, porque você tem que ficar o dia inteiro lendo, atualizado o tempo todo, dominar várias tecnologias de informação, dominar várias tecnologias de edição de imagem, de computação, e ainda assim, dar a sorte de ter o carisma necessário, a capacidade de conversação necessária, a fluidez dessa comunicação, ainda ser simpático o suficiente para ter 1, 2, 3 milhões de seguidores. Eu acho que eu não consegui fazer, não, e olha, o pessoal ainda me elogia, né, falando que eu consigo. Mas, reforçando isso, eu gostaria de pedir ao Luiz que colocasse ali aquela parte relativa à variação de faixa etária, seria a página 13 do
do nosso relatório, né? Porque é nela que a gente coloca, que a gente tem aqui, isso, que a gente tem mesmo aquela questão que eu cheguei a mencionar antes, né? Até por inércia, a cronologia, você acha que ela é suficiente para mudar isso aqui? Porque é o seguinte, quando dentro de algum tempo, né, usando a terminologia que você utilizou aí, dentro de algum tempo nós não vamos ter mais imigrantes digitais. Nós já vamos ter sempre 100% de nativos digitais. Né? É uma questão de algumas décadas no máximo. Sim, né? Mas, por outro lado, até mesmo fazendo menção à sua última questão aí de ser ou não ser youtuber, né? Nós temos ainda uma questão bastante preocupante, em que me parece que a questão do alfabetismo funcional, exceto a questão digital, é muito importante, porque nós temos a IA, a inteligência artificial. E aí, se sem a IA nós já tivemos surtos absurdos de fake, né? Imagina com a IA. Vide, você deve ter acompanhado, o canguru tentando embarcar agora no final de semana. Né? Então, assim, eu queria que você fizesse um apanhado disso, já que a gente está falando dessa questão digital e agora levando também para a faixa etária. A questão da faixa etária é complicada porque, por um lado, você tem razão, né? E, obviamente, com o passar do tempo, quando todos nós caminhamos em direção ao encontro inevitável com o autismo, que assim esperamos, é que esses jovens que hoje mostram um extremo dificuldade em alfabetização, a tendência normal seria o quê? Que eles mostrassem um número menor. Eles acabaram de sair das escolas. Ou eles estão inseridos no sistema educacional, gente. O número aqui tinha que ser muito menor. Eu até entendo o número do pessoal aqui, de 40 para cima aqui, porque nesta época aqui, gente, a gente tinha ainda o estigma de quem não teve a oportunidade de estudar, de quem teve que trabalhar cedo na roça. Todo mundo aqui sabe disso. Se você não conhece, sei lá, metade do pessoal que você conhece deve ter, né, tido esse tipo de realidade, do pessoal que é mais velho. Agora, para o pessoal mais novo aqui, de 15, de 30, esse número aqui é alarmante. Eles acabaram de sair do ensino médio. Talvez alguns deles do ensino superior. Esse número deveria ser muito menor. Mas você não acha que nós estamos ali no limite, de 15 a 29? Se nós fizermos uma conta para trás, vai dar exatamente 1995, que é ali a gente não sabe, infelizmente, né? É uma base ponderada, mas a gente não sabe a predominância da faixa etária mais baixa, ali no 15 a 29, ou da de cima, né? Exatamente. Ou seja, é uma média ali. Então, você tem uma certa razão. Se a gente fizer entre 15 a 29... isso dá ali uma média 22. 22 já dá para ter pego 7 anos de iniciação ao mundo digital, né? Pois é. Então, assim, aí o que acontece? Quando a gente vai falando totalmente da questão lá da inteligência artificial que você bem falou, das novas tecnologias de informação, gente, a inteligência artificial é uma das primeiras. A gente está falando de uma das primeiras tecnologias criadas e feitas para atuar na era da informação. É tipo o motor a vapor. Pensa isso aí, na época da Revolução Industrial. É o primeiro. Você já imaginou como é que vai ser o carro de Fórmula 1 dessa tecnologia aqui? A gente não consegue nem visualizar. A gente não consegue ver o que vai acontecer daqui a 5 anos. Imagina 20, 30, 50 anos no futuro. Então é um exercício para gênio mesmo. Você vê que tem até alguns que falam, daqui a 200 anos como é que vai ser. Só que o que acontece? A questão do alfabetismo é tão importante para as ferramentas de criação de recursos hoje que a própria inteligência artificial ela funciona a partir do quê? Da clareza que você consegue formular cenários e da clareza que você consegue propor à inteligência artificial criar aquilo que você deseja. Então, quanto mais proficiente você é, quanto mais claro você consegue fazer a comunicação, quanto mais claro você consegue identificar a realidade que você está percebendo e qual é a proposta de solução que você quer ofertar, melhor a inteligência artificial reage. Então, assim, tudo bem, a questão dos fakes e, muito provavelmente, tecnologias que vão ser contrárias a esse tipo de movimentação, elas começaram a existir até porque é
ela é complicada. Hoje você não pode acreditar mais em nenhum vídeo, mesmo se eu aparecer para você dizendo o completo oposto do que eu estou dizendo agora, fazendo até alusão lá ao Raul Seixas, né? Você não pode acreditar porque pode ser que alguém pegou a minha voz, alguém pegou o meu estereótipo visual aqui agora, está recriando uma outra situação. Ó, teve até um grupo de amigos meus que fez o bebê reborn parecido comigo. Então é complicado o negócio mesmo, né? A parte boa é que isso aí está na parte da brincadeira, nem do canguru. Mas não se engane, é possível hoje, com as tecnologias que existem, uma pessoa fraudar até o seu acesso a banco, a .gov.br, tirando uma foto sua em alta qualidade, colocando na frente ali, fingindo que é você. Vai mapear suas posições ali e vai liberar o seu acesso. Se você não tem, por exemplo, e tem tecnologias que previnem isso, que é aquela tecnologia de confirmação em 2 pontas. Quando você entra no computador, você digita sua senha. E olha, a complicação que deve ser para quem não é proficiente em entender isso. Vou tentar explicar. Você entra no computador, no seu e-mail, por exemplo, você coloca a sua senha. Só que, em vez de ele garantir o seu acesso somente pela senha, ele vai mandar uma mensagem para o seu celular cadastrado, falando assim, ó, digita o número que está aparecendo no seu autenticador. É um outro programa. Você tem que ir lá olhar e digitar o número, tem que bater as 2 informações para liberar o seu acesso. Querer que uma pessoa que é analfabeta entenda essa tecnologia, por exemplo, ou entenda os processos lógicos que levam à concepção deste, é muito complicado. Bom, nós estamos caminhando, Alexandre, para a finalização dessa entrevista, dentro daquele tempo que a gente tem mais ou menos como padrão, em torno ali de 50 minutos, 1 hora e pouco. E antes de fazer o fechamento, eu gostaria de colocar 2 aspectos para que você fizesse uma avaliação, e eu acho que eu vou colocar os 2 e pediria a produção colocar aí na sequência, na medida em que você falar, os dados relativos a alfabetismo funcional em relação a grupos étnico-raciais, seria a página 15, e a questão do local, né, geográfico, seria a página 16 seguinte, porque eu acho que os 2 têm muita ligação, porque eles são, pelo menos a meu juízo, eu gostaria que você comentasse, eles são uma prova viva de que, daquilo que você vem falando desde o início, né, de que as políticas públicas ainda estão muito focadas em volume de recursos e não em resultados. Isso. Né? Quando a gente fala em alfabetismo em cor e raça, a gente vê que, embora a gente poderia analisar, digamos que alguns avanços sendo conseguidos, mas muito incipientes, e quando a gente vai para a questão regional, a gente volta ao velho refrão, ao velho ditado de que o Nordeste, infelizmente, é outro país ou é tratado como outro país. Sim. Né? Então, queria que você Claro. fizesse aí uma rápida observação com relação a essa primeira parte, e em seguida a gente mudaria para a questão regional, né, em que, na hora que estiver lá, eu vou te comentar uma surpresa que eu tive ao ver os números. Bem, então vamos falar primeiro da questão desse espectro de grupos étnico-raciais, tá? Bem, a gente observa aqui, né, que você teve eu vou dizer melhoria, mas eu não consigo falar essa palavra. Porque, assim, a melhoria que eu enxergo, pessoal, é do nível intermediário para cima, tá? Todo o restante aqui, para mim, o elementar, quando nós estamos falando aqui, eu não consigo saber a idade desse pessoal quando eles foram avaliados. Então, você pode imaginar que são todos aqueles grupos que a gente tratou anteriormente, eles estão somando, todos eles estão apresentando aqui. A gente tem, infelizmente, um nível de analfabetismo e de nível de alfabetismo rudimentar extremamente alto. A gente consegue perceber um aumento um pouco maior nessa questão elementar. E a única forma que eu consigo analisar isso aqui, meus caros, é de que, de alguma forma, o ensino médio está conseguindo mitigar problemas sérios que acontecem na educação fundamental. Durante toda a entrevista a gente falou isso, eu acredito que o foco mesmo está em observar a questão da educação fundamental e de como ela pode trabalhar melhor essa questão do alfabetismo, passando, infelizmente eu tenho que falar isso, passando a questão das reprovações dos alunos, passando ao aumento do critério de avaliação dos professores, tá? E eu sei, isso escapa um pouco da questão racial.
O que a gente pode observar é de que algumas políticas públicas certamente contribuíram com a diminuição, se formos observar aqui, claro, essa base ponderada aqui, mas aqui é um dos menores grupos do pessoal, né, a raça preta e o pessoal declarado pardo, tiveram um retrocesso. Eles estão, né, vamos observar assim, numa média, vamos dizer, consideravelmente igual à população branca, tanto na questão do analfabetismo, tanto na questão do alfabetismo mais rudimentar. Isso não é o suficiente. Os dados que a gente precisa observar, como eu falei no começo, são outra ponta do sucesso. O que está corroborando com o sucesso desse pessoal? Talvez é porque eles estão tendo um ensino privado. Talvez é porque eles têm acesso a tecnologias da informação. Talvez porque os pais, eventualmente, por terem mais condição, um dos pais consegue se dedicar à supervisão dos filhos. Então, assim, é um problema que ele extrapola muito somente a questão escolar. Eu já falo isso há bastante tempo, pessoal. É complicado. Porque a partir do momento que a sociedade impõe que ambos os pais tenham que trabalhar para sustentar os filhos, você está colocando crianças a crescerem sem a supervisão salutar, que é o que o pai participar lá do dever de casa, de fazer aquele acompanhamento educacional, de ver se o filho está errando, se está tendo alguma defasagem, às vezes até se ele precisa usar óculos. Entendeu? Então, quando você tira os pais desse convívio, cara, todos esses problemas aqui, eles são uma conjuntura de erros. Né? Eu não estou falando aqui, gente, que a gente tem que chegar do nada e falar assim, ó, a partir de hoje é proibido mulher trabalhar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a gente precisa enxergar a sociedade de uma forma mais saudável para as famílias. Porque o resultado que está vindo para os indivíduos é esse tétrico aqui. É isso aqui que eles vão ter que lidar no futuro. E o futuro, como eu acabei de dizer, vai depender de, não vou falar percentual, mas vai depender grandemente de alguém saber trabalhar com a inteligência artificial de forma proficiente. Como é que esperar isso aqui? 30, 60, 80% da população não vai conseguir trabalhar, ué. E aí? E quando vier a robótica? E quando os robôs fizerem o trabalho braçal? O que esse pessoal vai trabalhar com o quê? Aí talvez aí o pessoal vai começar a imaginar, não, agora nós temos que refazer o modelo todo de ensino. Isso foi pensado há 10 anos atrás, aliás, mentira, 15 anos atrás já foi pensado isso, deu ideia. Deu exemplo do Sir Ken Robinson falando para os Estados Unidos e para a Inglaterra, 15 anos atrás. Então nós já estamos 15 anos atrás dos países desenvolvidos. Considere no mínimo isso aí. Se a gente esperar vier outra tecnologia da informação tão potente quanto a inteligência artificial, que é a robótica, começar a aplicar, nós vamos estar lidando com 80% da população desempregada. Não existe sociedade que lida com isso aí, não. A gente não consegue lidar com o problema que você levantou da Previdência. Imagina você tira 80% da criação de riqueza de um país. O que vai acontecer com as famílias? Indo para a questão da regionalidade, e aí eu vou te adiantar, o que me chamou a atenção foi exatamente as regiões do país. Né? Obviamente que a gente tem ali, né, o Nordeste com 50% do apanhado em analfabetismo, mas me chama a atenção a proficiência, em que o Sudeste, não surpreendentemente, com 50%, mas o Sul, numa situação muito semelhante ou muito próxima ao Nordeste. Isso, para mim, foi surpreendente. Então. Porque a gente tem aquela ideia, né, da colonização alemã e tal, sim, não sei o quê, que está lá no topo e, de repente, não está. Pois é. Então, o que acontece? Eu tive uma experiência, eu vivi 20 anos no Brasil. Então, às vezes, a gente tem essa oportunidade de falar sobre como é vivenciado o Sul, principalmente, né, Santa Catarina, e como é vivenciar aqui a realidade do Sudeste, qual eu nasci, sou mineiro de Belo Horizonte, e observar a questão no Nordeste. Pessoal, antes da gente começar a falar, é importante dizer que o Nordeste é uma das regiões do país que mais recebem recursos da União. Ele contribui com cerca de 15%, se não estou enganado, recebe 30%. Recebe o dobro que ele colabora. A região Sudeste, meu Deus, ela carrega, vamos falar assim, o Brasil quase pelas costas, e a região Sul também contribui com muito mais do que recebe. Qual é o problema? Quando a gente observa esses dados aqui, principalmente nas questões piores, tá? Nos indicadores piores. Gente, isso aqui é o que eu estou falando desde que a gente começou a falar. É uma questão tanto de problema de gestão dos recursos e o problema do método que está sendo aplicado.
Quando a gente observa a questão do Sudeste, muito provavelmente você vai ver iniciativas de propor formas de educação que são diferentes, ou que tentam acompanhar a realidade que se impõe. São gestões também que buscam mais questão de especialização. E eu não estou generalizando, eu estou falando que todo o Nordeste, assim, não. E certamente não é. Eu dei o exemplo de Sobral aqui. Eu não sei se eu estou com a razão de falar dessa cidade, se eu estiver, me perdoem. Né? Eu vou conferir isso aí depois. Se não é, já foi. Eu tenho certeza que eu já li sobre. Exato. Né? Que era um modelo e tal. Então, assim, você tem cidades, você tem municípios que conseguem quebrar esse estigma aqui. Eles conseguem efetivamente utilizar os recursos de forma consciente, de forma viável, de forma eficiente. São os pontos que eu estou colocando aqui. Então, assim, quando você falou lá da questão de Mariana, está em 11º lugar, eu falei, pessoal, eu sinto muito, mas 11º lugar daqueles números que a gente viu ali, da realidade brasileira, são péssimos. A gente está com... A comparação tinha que ser com outros países. A comparação tem que almejar o crescimento. Então, a gente se observa, não, quem que nós queremos ser no futuro? Não, a gente quer ser um Canadá da vida, que tem níveis, assim, excelentes. Ou então queremos ser Suécia, que deve ser um dos melhores países, ou Finlândia, um dos dois. Né, os países nórdicos lá. É nisso que a gente tem que mirar. Né? Então, poxa, na observação, voltando à observação, a questão da divisão de recursos mostra isso daí. Agora, falando agora do sul do Brasil, ela mostra o quê? Pessoal, o loirinho, o branquinho de olho claro, também é pobre, cara. Ele também tem dificuldade. O pessoal lá no interior de Santa Catarina, mais especificamente a cidade de Ituporanga, ela é conhecida como a capital da cebola. E ela fica no caminho entre a cidade que eu morei, chama Rio do Sul. Um abraço pro pessoal que é de Rio do Sul. Entre Rio do Sul e Florianópolis. Eu passava ali todas as vezes. Eu cansei de olhar para o lado, dirigir um carro, e ver os pais e as crianças no sol pegando cebola. Aí você olhava para a retinia do pessoal, loirinho, de olho claro, um sol danado. Tanto que a região mais tem incidência de câncer de pele. E assim, não é porque eles têm oportunidade, não. Eles têm que trabalhar. Ali não tem opção. Tem que trabalhar, senão não tem dinheiro para sustentar. E esse é um dado, assim, às vezes, e quando a gente fala da questão racial ali, desculpa, Luiz, eu estou me... Não, tudo bem. É porque, às vezes, eles são invisíveis. É por isso que eu sou a favor de cotas sociais, porque a pobreza, meus caros, como muitos de vocês sabem, ela não escolhe quem é que ela vai afetar, não. Pode ser lindo, maravilhoso, de olho claro, não sei o quê, ou lindo, maravilhoso, de pele escura, cabelos anelados. Pobreza é pobreza. Bate em mim, bate em você, bate em todo mundo igual. Então, as políticas precisam, primeiro, né, serem adequadas para a realidade. As gestões precisam ser muito mais sérias e muito mais competentes. E eu acredito que toda a rede de suporte ela tem que ser voltada para quem está vulnerável financeiramente, socialmente falando. E não observar um desígnio de sorte, porque ninguém escolhe onde vai nascer, muito menos qual é o pai ou a mãe, né? E falar, não, isso aqui não é a prioridade. Não, você pode até chegar e colocar como uma prioridade, certa prioridade. Mas a prioridade principal é tomar conta dos analfabetos aqui, que estão em situação elementar ou para baixo, da população mais afetada, durante anos, né? Décadas, não vou nem falar. Né? A marginalização não é de hoje nem de ontem, não. É muito tempo. É secular. Então, talvez aí já pega na questão histórica, né? Até mesmo aquela cultura do coronelismo ainda pode estar muito viva no Nordeste, a questão de concentração de recursos. Olha, você vive através da minha benevolência. Gente, a biblioteca pública, por exemplo, ela não é uma benevolência de político nenhum para você, não. Você paga. Toda vez que você vai no mercado e compra ali a sua cervejinha, ou compra um chocolate para o seu filho, tem um pedacinho do imposto ali que vai direto para manter a biblioteca. Então você paga por ela. Né? Toda vez que eu faço uma entrevista, Luiz, eu vou escrever, eu rogo para que você venha aproveitar do seu dinheiro. Venha aproveitar do seu dinheiro na biblioteca. Não quer para você, não? Traga o seu filho. Traga o seu neto. Para ele não fazer parte desse número aqui. A gente fazer parte desse azul aqui, ó, de proficiência no Sudeste. Pois é. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição da Entrevista Primaz. Eu gostaria de antecipar os agradecimentos ao Alexandre pela disponibilidade, por esse momento interessante, de especial importância. Né? Ainda teria muita coisa a discutir, o assunto é extremamente rico e que nos dá a oportunidade de refletir sobre muitas coisas. Né? Mas, antes disso, né, reafirmando esse nosso agradecimento, eu gostaria que você
fizesse as suas considerações finais e o seu recado à população marianense, como bibliotecário, como uma pessoa preocupada com a questão educacional e cultural dos nossos munícipes. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, Luiz, muito obrigado. Eu sei que foi um assunto que eu mesmo trouxe para você, por considerar que é um assunto muito importante. E para o pessoal de Mariana, eu vou continuar de onde eu parei, estava falando com ele. A biblioteca não é um benefício entregue a você por nenhum dos políticos, nenhum deles. Nem quem criou a biblioteca lá em 1985. Inclusive, a biblioteca faz 40 anos este ano. A gente tem uma surpresa para vocês. Eu vou falar outra surpresa que eu esqueci também. A biblioteca vai passar para a sua reforma, bem provavelmente este ano, tá, pessoal? Então, aguardem, vai vir uma biblioteca nova para todo mundo poder utilizar. Voltando ao agradecimento e à mensagem, eu gostaria de lembrar do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que dá aula na USP, né? E ele fala a respeito do brio. Esse vídeo ficou famoso, né? Ela fala, tem que ter brio. Por quê? E por que ele tem razão? Porque o desenvolvimento intelectual, pessoal, o desenvolvimento pessoal, literário, cultural, ele demanda correção de curso, ele demanda dedicação, ele demanda comprometimento, ele demanda bunda na cadeira, sabe? Se esforçar. E esse esforço ele é tão valioso e tão sério quanto levantar peso, ir na academia, fazer corrida, fazer uma travessia a nado. Ele demanda dedicação mesmo, né? Então, assim, a conversa que a gente está tendo aqui hoje, ela é importante para que vocês observem o quanto do futuro dos seus filhos passa pelas decisões que acontecem na Câmara Legislativa, passa pelos projetos que são indicados para o prefeito, passa por aqueles que ele mesmo considera serem valiosos e propõe a serem votados, ou então os decretos. É importante que você saiba participar como cidadão. É importante que esse quadro que foi passado durante essa 1 hora e pouco que a gente está conversando, ele seja levado em consideração por você como algo sério. No caso da biblioteca, poxa, a gente já conseguiu dobrar, quase dobrar, de 2023 para 2024. Eu gostaria de chamar vocês para ajudar a gente a dobrar mais uma vez. E ir dobrando até a gente conseguir mudar totalmente o cenário que vem se espalhando aqui pelo Brasil e tornar a Mariana a primeira de novo, já em tantas outros, né, primeiros lugares que a gente já coleciona, em, novamente, um dos primeiros lugares onde o pessoal mais visita a biblioteca. Está mais interessado em literatura, em leitura, em conhecimento cultural, em conhecimento da sua própria cidade, em conhecimento do seu próprio povo. Afinal de contas, a biblioteca trata da cultura de Mariana. Eu sei, eu sou de Belo Horizonte, eu sou um forasteiro aqui, mas pode apostar, eu sou apaixonado por esse lugar aqui e eu queria que você me acompanhasse nessa caminhada. Então, venha visitar a biblioteca pública, a gente vai estar de braços abertos esperando por vocês. Obrigado por isso. E é assim, queridos e queridas marianenses e não marianenses que nos assistem, que encerramos essa edição da Entrevista Primaz, esperando contar com apoio e audiência nos próximos programas. Nós agradecemos, né, esse apoio e reitero aqui os agradecimentos ao Alexandre Amorim e me despeço prometendo voltar com uma nova Entrevista Primaz na próxima semana. Até lá.